irmãs que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 13, para a gente conhecer mais uma mulher alcançada pela graça. Lucas 13, versículo 10. A partir do versículo 10. Amém? Glória a Deus. A cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Amém. Então, o texto ele vem nos falar, né? Ele vem nos contar a respeito de uma mulher que ela estava no melhor lugar que alguém poderia estar. Ela estava no templo e ela estava ouvindo a palavra de Deus através do texto. E a Bíblia nos diz aqui, né, conforme nós lemos, que ela era uma mulher que ela tinha uma enfermidade, provavelmente uma enfermidade na sua coluna vertebral, que fazia com que ela andasse encurvada. E a palavra também diz que ela estava com essa enfermidade há 18 anos, mas era uma enfermidade maligna, porque era um espírito de enfermidade. E a gente vai lá no versículo 16, que é quando Jesus confirma que era uma enfermidade maligna e Satanás a aprisionava há 18 anos. Então a gente, para analisar a situação dessa mulher, e Jesus diz que ela era filha de Abraão, então ela era uma filha da fé, ela confiava em Deus, ela era serva de Deus, né? Nem sempre quando Satanás nos aprisiona, nos oprime, é porque a gente é servo dele, né? Não são só os servos dele que são aprisionados. Esses são aprisionados e não querem a libertação. Ainda não entenderam que precisam de libertação. Aqueles que decidem servir a ele. Mas esta mulher, ela servia a Deus. Ela era serva de Deus. Ela cria em Deus. Ela ia no templo. Ela gostava de ouvir a palavra do Senhor. Mas ela foi aprisionada mesmo assim por uma enfermidade, porque Satanás aprendeu nessa enfermidade. E aí eu fiquei analisando o que essa mulher fazia antes de ficar enferma para que Satanás tivesse tanta fúria sobre a vida dela, né? Muitas vezes, como na vida de Jó, o que fez com que Satanás quisesse afligir Jó é porque ele era um servo fiel e temente a Deus, né? E Satanás ele não perde a oportunidade de afligir os servos de Deus, né? De tentar nos aprisionar. E muitas vezes é através de uma enfermidade mesmo, muitas vezes é através de problemas pessoais, familiares, e esses problemas pessoais e familiares vêm trazendo para a nossa vida sentimentos, mágoas, né? Rancores, e a gente vai ficando aprisionado ali. E quando chega um determinado momento, aqui está dizendo, que ela não podia de modo algum endireitar-se, né? E muitas vezes pode acontecer na nossa vida também. A gente vai ficando aprisionado, vai indo, vai passando o tempo e a gente não consegue de modo nenhum resolver a situação da nossa vida. Então, era uma mulher que tinha enfermidade, que certamente sofria por isso, porque quem sente dores na coluna sabe como que dói, né? Muitas vezes você sofre com muitas dores. E teve um determinado tempo, mães, que eu percebi que no nosso campo, apareceram muitas mulheres com problemas na coluna e nas articulações. E eu comecei a orar a Deus, por quê? Porque quando você tem um problema que te causa dor, você acaba sentindo desânimo. A dor causa desânimo. E a dor, muitas vezes, leva até a depressão.
Porque se a dor não passa e você vive constantemente com dores, você passa a ficar triste, porque você não consegue realizar, né, os seus afazeres, você não consegue cumprir os seus compromissos, você não consegue dar um passeio sem sentir dor, você está na igreja e você não tem posição, porque você está com dor. Então, a dor é uma prisão, né? E essa mulher, ela estava aprisionada por essas dores há 18 anos. A Bíblia diz que ela andava encurvada, e é isso que o inimigo quer que a gente permaneça encurvado em muitas situações na nossa vida, né? O prazer dele é ver as mulheres de Deus, os homens de Deus, em situações que façam com que a gente ande de cabeça baixa, porque a gente não tenha razões para olhar para o alto de onde vem o socorro. Ele quer que a gente ande de cabeça baixa, com vergonha de encarar pessoas ao nosso redor. E há situações em que a gente não tem coragem nem de olhar para Jesus, para pedir socorro. Mas a Bíblia fala que essa mulher, apesar das suas dores, apesar de não conseguir, vocês imaginem, mas eu fico imaginando essa mulher caminhando por aquelas ruas que hoje nós temos o asfalto, né, que dá firmeza nos nossos pés. Hoje nós temos mais facilidade para chegar aos lugares, mas aquela mulher, ela caminhava de cabeça encurvada, olhando para baixo, mas ela conseguia chegar ao templo. E a gente, por muito menos, a gente prefere fazer o quê? Vou ficar em casa porque estou com dor de cabeça. Vou ficar em casa porque estou com dor no pé. Vou ficar em casa porque não posso colocar um calçado porque minha unha está encravada. E a gente prefere ficar em casa. Mas essa mulher, apesar dos seus 18 anos de dor, de aflição, de aprisionamento, era uma opressão que ela sentia. Não só no seu corpo físico, mas também na sua alma. Mas ela se esforçava e ia para o lugar certo, que era o templo. E ali estava aquela mulher no templo. Outro detalhe é que, antigamente, né, naquele tempo onde ocorre aqui a situação, as mulheres até iam no templo, mas de modo nenhum elas poderiam ocupar os melhores lugares. Né? O lugar para elas eram os cantinhos, né? Onde elas não fossem muito vistas, onde elas não chamassem muita atenção. Então eu imagino aquela mulher encurvada, olhando para baixo, ouvindo Jesus num cantinho. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus olhou para ela. Jesus viu aquela mulher. Ela não disse nada, ela não pediu nada, ela só estava ali aprendendo sobre as coisas de Deus através do mestre. E o mestre olhou para ela. Aí a gente volta aqui, não podia de modo algum endireitar-se. Realmente, tem situações na nossa vida que a gente pode fazer de tudo. A gente pode tentar todos os recursos que estão ao nosso alcance. Não vamos resolver de jeito nenhum, porque tem coisa que é só para Jesus fazer. E o interessante é que se ela ia ao templo, o milagre poderia ter acontecido antes. Mas Jesus escolheu aquele dia. Então a gente muitas vezes tem pressa do nosso milagre. Eu sou uma pessoa que eu já passei por isso, já tive pressa para que o milagre acontecesse. Já questionei o Senhor por que o milagre não acontecia, mas Ele veio me ensinando. Se eu quiser fazer, eu faço, mas ainda não é o tempo. Houve uma situação, irmãs, algumas irmãs da igreja, né, sabem que o meu filho ele tem um problema de vista muito sério, muito sério. Ele tem 5% de visão numa vista e 6% na outra. E ele usa a lente rígida 24 horas, só tira para dormir, né? Às vezes até dorme, que não pode acontecer, mas esquece, acaba dormindo. E ele só consegue fazer o seu trabalho, só consegue dirigir, tudo que ele faz. Tem que ser, até para colocar comida no prato, ele precisa estar usando aquelas lentes. E quando nós descobrimos esse diagnóstico, ele tinha 17 anos.
e ele desejava ir para as Forças Armadas. Então, a dor dele de não poder ir me consumiu, né? E eu questionei muito a Deus, muito. Por que ele? Por que não eu? Porque eu já vivi, eu já estudei, eu já casei, eu já tenho meus filhos. Ele não, ele está começando a vida, ele tem sonhos, ele tem projetos, e eu questionei o Senhor. Foi a primeira noite que eu passei questionando o Senhor. E quando eu consegui adormecer, eu sonhei que eu estava cantando. Ele é a resposta para a pergunta que você fizer. É um louvor de Lília Paz. E eu entendi que para qualquer situação, eu acordei com aquele louvor na minha mente, eu entendi que para qualquer situação que eu questionasse, Jesus é a resposta. Então, tudo se resume em Jesus. Então, se eu tenho fome, ele é pão. Se eu tenho sede, ele é água. Se eu preciso de milagre, ele é cura. E eu passei a entender que é tudo dentro da vontade de Deus e tudo só acontece pela permissão de Deus. Porque a gente sempre fala que a gente entende a permissão de Deus. Mas quando a gente está dentro de uma situação adversa, o Senhor precisa trabalhar isso no nosso coração, para a gente aceitar a vontade dele. E aí, irmãs, passou, foi ao médico, começou a usar a lente, né? Continuou vivendo normalmente. A lente dá para ele praticamente 100% de visão. Mas chegou uma determinada situação que ele teve um problema na vista, que surgiu uma massa branca dentro da córnea. E a gente não sabia o que era, e aquele desespero. E ele foi para o médico. Quando ele foi para o médico, eu fiquei em casa conversando com ele. Eu falei, Senhor, é tão fácil para o Senhor dar uma visão nova para o meu filho. É tão fácil para o Senhor restaurar a córnea que o Senhor mesmo fez. Porque se o Senhor fez, o Senhor sabe como restaurar. Mas eu não vou te pedir mais nada, porque eu não sei como pedir. Eu falei assim para Deus. Porque eu conversei com ele como uma filha conversa com o pai. Eu falei, eu não sei mais como pedir. Eu não sei mais como esperar que o Senhor faça um milagre. Mas eu vou entregar nas tuas mãos e seja feita a tua vontade. Porque eu não posso fazer mais nada e nem pedir, eu vou mais. Eu falei assim para Deus. Eu não vou mais pedir o milagre, porque quando o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Quando eles chegaram, ele me deu a seguinte notícia. O médico falou que esse problema aqui é quando tem acúmulo de líquido dentro da vista. Mas esse acúmulo de líquido, com esse remédio, ele vai sumir, vai voltar tudo ao normal, vou continuar usando a lente. A boa notícia é que a curvatura da minha córnea, ela regrediu. Eu falei, meu Deus, né? Eu entendi o que o Senhor quis me dizer. A curvatura da córnea dele, mas era assim, ó. A ceratocone deixa a córnea assim, com um formato de cone, para frente aqui, né? E isso, né, como fica assim em formato de cone, então a visão, ela não tem como ter visão. É como um funil, você enxergar como um funil, então você não tem a visão. E essa curvatura, ela regrediu, né? Em vez de ficar pontuda, agora é mais arredondada. E isso é um bom sinal, né? É um sinal de que se ele permanecer dessa forma e ele continuar vivendo usando a lente, ele não vai perder a sua visão. Mas a lente talvez seja um espinho na carne que Deus deixou para ele, e eu não sei porquê. Mas eu prefiro entender assim. Só que quando ele falou a curvatura da minha córnea regrediu, parece que 30%, depois eu fui conversar com Deus. Eu falei, Senhor, eu já entendi. Eu já entendi porque parecia impossível essa curvatura reduzir. Mas o Senhor fez. E eu já entendi que quando o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Isso foi só um sinal de que o Senhor pode fazer. Né? Para restaurar a minha fé, o Senhor pode fazer. Eu sei que Ele pode. Mas Ele ainda não quer agir dessa maneira. E o querer de Deus é o que prevalece sobre a nossa vida. Por que Ele não quer fazer? Eu não sei. Eu não sei qual é o propósito, mas tudo tem um propósito. Irmãs, eu aprendi nessa simples regressão de curvatura
de córnea do olho do meu filho, que Deus tem poder para fazer, mas ele só faz se tiver no plano dele de ser feito. Ele só quis me mostrar, eu sou Deus que faz, mas ainda não é tempo de fazer. E eu continuo apresentando nas mãos dele, porque se ele quiser fazer, ele vai fazer, e se ele não quiser fazer, ele vai dar condições de continuar vivendo do jeito que está vivendo. Eu só preciso aprender a confiar em Deus que dia após dia é Ele quem nos garante. E aí, voltando para essa mulher que estava aprisionada há 18 anos, indo para o templo, e quantos anos, irmãs, a gente às vezes caminha para a igreja esperando que Deus faça algo, e Deus não faz, e a gente continua ali caminhando e indo e aprendendo e se alimentando da palavra, mas Deus não faz aquilo que nós pedimos, porque Deus tem o controle de tudo nas mãos. E muitas vezes, se Ele fizer o que a gente pede, o resultado não vai ser bom. E Deus sabendo, né? Ele é onipresente, Ele sabe como vai ser amanhã. Então, Ele só vai fazer aquilo que for para o meu bem. Como já diz a palavra, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, tudo que ele faz para nós é bom. Tudo que ele faz para nós e tudo que ele permite que aconteça é para nossa experiência. Então, essa mulher, apesar dos seus 18 anos de dor, de aflição, talvez até de humilhação, porque, não sei, né, as irmãs sabem, hoje em dia não tem muito, né? Mas antigamente a gente via, devido aos trabalhos pesados na enxada, a gente andava na rua, eu me lembro que andava na rua com a minha mãe, e a gente passava por muitas pessoas corcundas. E crianças não têm freio na língua, né? E crianças falavam, olha, corcunda, olha, anda torto. E eu imagino que essa mulher, ela ouvia palavras que a humilhavam, por ela ser uma pessoa corcunda, né? Eu imagino que ela ouvia palavras que a humilhavam. Às vezes, quando se é criança, tem até medo de uma pessoa que anda assim. Então, ela passava por dor, sofrimento, humilhação e ainda era oprimida por uma enfermidade que não era carnal, era espiritual. Mas Jesus olhou para ela, viu a necessidade dela e a chamou. Chamou, tocou nela e disse, mulher, estás livre dessa tua enfermidade. E a palavra do Senhor diz que ela se endireitou. Irmãs, que milagre. Eu estou pedindo a Deus que coloque só a ponta do dedo na minha coluna e já está tudo maravilhoso. Irmãs, ela se endireitou, a coluna voltou. Não sei se imaginam uma cena dessa. A coluna voltar para o lugar, coluna torta há 18 anos, se endireitar, irmãs, que coisa linda. E aí, mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando a graça de Jesus nos chama e nos alcança, nos liberta. Glória a Deus. Quando a graça de Jesus nos alcança, nos chama, nos toca, nos salva, nos perdoa. A graça de Jesus nos cura. E não é só cura física, mas é cura da nossa alma, cura nas nossas emoções também. Sabe o que eu fiquei presa nesses 18 anos de opressão? Ela estava presa numa enfermidade, ela sentia dores antigas. E nós, às vezes, a gente não tem uma enfermidade física, mas nós temos dores antigas, que mantém a gente de cabeça baixa, que faz com que a gente não tenha coragem de olhar para frente, de olhar para o alvo, de olhar para o ministério que está ali chamando. Às vezes a gente está lá no cantinho do templo de cabeça baixa, porque as dores antigas não nos permitem olhar para o Senhor que está falando conosco. As dores antigas não permitem que a gente olhe para o altar de onde vem a palavra, de onde vem a ministração, de onde vem a profecia sobre a nossa vida.
e não permite a gente olhar nem para Jesus nos chamando e nos direcionando para fazer algo pela obra dele. Mas o importante é que a gente ainda está no templo. A gente ainda está no lugar certo, ouvindo a pessoa certa. Aqui nessa manhã, o templo está aqui, ó, em nós. Nós separamos esse momento, apesar das nossas aflições, apesar das dores, apesar dos problemas que nós temos enfrentado. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei se você tem enfrentado perseguição. Eu não sei se há dores antigas na sua alma. Eu não sei se você precisa ser perdoada ou perdoar, mas você escolheu estar aqui. E Jesus está também. E nessa manhã é o momento de Jesus te chamar, me chamar, e falar: estás livre desse teu mal, seja ele qual for. Seja na alma, seja na mente, seja no coração, seja no corpo. Porque o Senhor Jesus, ele é médico dos médicos em todas as áreas. Não há limite para o poder dele. E aí, irmãs, quando nós recebemos a graça de Deus que cura, que liberta, que salva, que perdoa, sempre haverá alguém para tentar impedir o agir de Deus sobre a nossa vida. E ali havia os fariseus. Jamais, hoje é sábado. Não pode abençoar no sábado. Jesus respondeu para eles: vocês, se tiver um boi, um animal preso, vocês não vão lá soltar? Vocês não vão levá-los para se alimentar porque é sábado? Se vocês fazem isso por animais, não convia eu soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão que há 18 anos Satanás a mantinha presa? Jesus confrontou aqueles homens na legalidade deles. Né? O que nós pensamos é certo, mas essa irmã aí, não sei se ela merece não, do jeito que ela vive, do jeito que ela anda, do jeito que ela se comporta. Mas Jesus olha para nós com um olhar de misericórdia e nos alcança pela sua graça. Quem está ao redor talvez não entenda o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Quem está ao redor talvez não entenda a cura que o Senhor vai administrar sobre a nossa alma. Porque Jesus, ele quer libertar de depressão. Ele quer libertar a gente no nosso emocional aprisionado em mágoas, em angústias e em dores antigas. Dores antigas não são para permanecer com a gente. Deus permite muitas vezes as dores, mas a palavra do Senhor diz que ele permite, ele mesmo sara. Mas quando é aflição proveniente do inimigo, nós precisamos clamar ao Senhor que nos liberte. Nós não podemos aceitar. E a forma que essa mulher encontrou de não aceitar a sua sentença, porque ela poderia pensar: eu ando encurvado, eu sinto muitas dores, eu vou ficar dentro de casa. Mas a forma que ela encontrou de não aceitar as suas dores foi procurando ir ao lugar da adoração, ao lugar da presença de Deus. E para finalizar o texto diz: e dizendo ele isto, todos os seus adversários, veja bem, irmãos, irmãs, adversários dentro do templo. Nós somos odiados porque nós não sabemos, nós não conhecemos as intenções. E nem todo mundo que vai ao templo é servo de Deus. Nós temos que ter vigilância. Porque nem todo mundo que diz apoiar o teu ministério apoia. Nem todo mundo que para ouvir você está concordando com você e está dizendo amém quando você prega a palavra de Deus. Nem todo mundo que anda com você quer apoiar o seu ministério. Muitas das vezes, o que as pessoas querem, infelizmente, influenciadas pelo adversário, é atrapalhar a obra de Deus. Eu ouvi essa semana um relato, mãe, que é para a gente abrir os olhos e para a gente pedir a Deus o discernimento. Eu ouvi um relato de uma irmã, que ela ouviu o testemunho, que um homem, ele servia na Umbanda, e para atrapalhar a obra de uma igreja, ele
foi à igreja, ele levantou a mão, fingindo aceitar a Jesus. Ele pediu o batismo, ele se batizou e ele permaneceu na igreja e na Umbanda, porque a intenção era atrapalhar o crescimento da igreja. Então, isso aqui, isso que está escrito aqui, que os adversários estavam com ele no templo, isso não é novidade, né? É coisa antiga. Sempre haverá alguém que não está no mesmo espírito, que não está na mesma comunhão, que não está no mesmo propósito. Então, nós precisamos orar a Deus para que a gente tenha discernimento das pessoas que chegam, né, até nós e das pessoas que dizem querer nos apoiar e andar conosco. Porque muitas vezes é melhor ir só dois mesmo, né? Às vezes a gente fala, vamos fazer essa obra, vamos convocar fulano, 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 fulano. Mas a palavra do Senhor orienta de dois em dois. E muitas vezes é melhor você orar e Deus colocar alguém para caminhar junto com você no mesmo propósito do que você dizer, tem muita gente me apoiando, tem muita gente envolvida nesse negócio e essa muita gente não está no mesmo propósito. Então, é melhor seguir a palavra. Na maioria das vezes é melhor de dois em dois. E aqui, mas para finalizar, esse assunto não era para estar aqui, mas entrou, né? Então, deixa Deus falar. Não pensei nisso em momento nenhum enquanto eu estava estudando. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E eu fico maravilhada com esse Deus, com a graça de Jesus. Nos alcança, nos cura, nos limpa, nos salva, nos perdoa, nos guarda, nos direciona, e é tudo pela graça de Deus. Que nós possamos, todos os dias, nós já fomos alcançados pela graça. Por isso nós estamos aqui. Mas que nós possamos todos os dias buscar essa graça e sermos mais alcançados pela graça. E se há em nós dores antigas, vamos entregar hoje, né? Nós estamos no tempo. Vamos aguardar que Jesus venha nos curar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Missionária Geisa, paz do Senhor. Agradeço a oportunidade. Retorno para a Ana Kênia. A paz do Senhor, mais uma vez. Que palavra abençoada. Glória a Jesus. Deus é fiel. Quem tem ouvidos, ouça, porque Jesus falou ao nosso coração, amém? Quero dar oportunidade para a missionária Érica compartilhar o que você aprendeu nesta manhã, missionária Érica. Paz do Senhor, mulherada abençoada. Que palavra forte, né? Mas é boa, pastora. Deus te usou com uma autoridade forte essa manhã, hein? Que maravilha, isso é muito bom. E verdadeiramente é o tempo que nós estamos vivendo de mulheres que aproveitam da situação, daquela dor, daquela tristeza, para não buscar o Senhor, né? E essa mulher fez completamente diferente. Ela foi em busca de uma resposta. Ela se permitiu estar no tempo, como a pastora Célia falou. E nós vivemos num mundo que as mulheres estão aproveitando as circunstâncias da tristeza e ficam nos casulos, suas casas, enfermas espiritualmente, são capazes de abrir a buscar ajuda espiritual no templo. E o que me faz, assim, nessa manhã ficar mais alegre diante da Escritura Sagrada é saber que nós somos as mulheres remanescentes dessa época, desse tempo, para ajudar as outras pessoas que estão espiritualmente enfermas, distantes do templo e da palavra de Deus. Eu fico, graças a Deus, pastor Sérgio, por me ouvir com tanta autoridade do céu. Eu sei que a sua vida não é fácil, como a minha também não é, porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflição. Mas nós estamos aqui hoje, unidas e ouvidas, e eu vejo nitidamente um exército de Deus aqui nesta manhã. Eu fico apaixonada quando eu vejo a missionária Geilane, né? Eu não tenho intimidade com ela, mas só em vê-la aqui com a gente, eu sinto a presença do Espírito Santo na vida dela. E quando a gente vê mulheres de Deus com a gente, como a irmã Ana Kelly, a pastora, essas mulheres que estão aqui, nós temos nossos problemas, nós temos as nossas curvaturas que o inimigo tenta colocar em nós. Mas nós somos levantadas todos
nós estamos aqui num tempo abençoado. Eu estou alimentada com esta manhã e agradeço a Deus por esse alimento, por esse pão diário das nossas vidas. Creio que 2024 vai ser o ano das mulheres posicionadas para ajudarem outras mulheres. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Eu estou vendo algumas irmãs pedindo a referência bíblica. A leitura bíblica foi em Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Amém? Glória a Jesus. Mais uma vez, o Senhor nos agraciou com essa oportunidade de aprender, de meditar da sua palavra. E com certeza, nossa conexão aqui não foi em vão. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma palavra e com certeza vamos guardar, colocar em prática, não vamos deixar cair no esquecimento aquilo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Gente, o Espírito Santo é maravilhoso, como ele nos ama. Isso, minha querida, Lucas capítulo 13, é isso mesmo, a partir do versículo 10. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. A palavra costuma dizer que a palavra é uma só, mas o Senhor vai, colocando, endereçando em cada coração e atingindo o objetivo, de acordo com a nossa necessidade. Isso é maravilhoso. Só Deus para fazer isso, porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, quais são as nossas necessidades. Então, aonde a gente precisa ser curada, aonde a gente precisa ser lapidada, aonde a gente precisa ser ensinada, ali o Senhor vai fazendo através da sua palavra. Então, que possamos guardar todo esse ensinamento nesta manhã. Gostaria de saber se mais alguma irmã quer compartilhar o que aprendeu nesta manhã. Você tem a oportunidade. E quero dizer, sejam bem-vindas as demais irmãs, amém? Estou muito feliz pela presença de vocês. Irmã Silvânia, fala com a gente. Pai do Senhor Jesus para todos, para de saudade. Quando a irmã Tessia falou sobre a encurvatura, eu pude lembrar de um senhor que andava desse jeito, né, aqui em São Vicente. E eu, quando olhava para aquele homem, eu disse assim, Senhor, como que ele pode andar, né, daquele jeito, se ele andava até de bicicleta. Se ele olhava para baixo mesmo e andava encurvado mesmo, não sei se você lembra dele, né, uma pessoa muito conhecida, pai de uma pessoa muito conhecida em São Vicente. E eu disse, Senhor, o Senhor dá um jeito, né, Jesus, ele faz da forma dele, do querer dele. E como ela falou, muitas vezes nós mulheres, nós seres humanos, deixamos essa encurvatura chegar até nós, essas dores, né, diárias que nós temos. Só Deus sabe como que eu vou para a igreja, como eu trabalho, como eu ando, né? Eu preciso tomar um remédio para trabalhar, eu tomo um remédio, para deitar, eu tomo um remédio. E assim Deus vai fazendo. E eu fico com vergonha das minhas dores quando alguém chega com uma dor pior do que a minha, né? É o Levi, é o João, é a Dani e outros, né? E eu fico assim, isso é muito complicado, porque eu ainda estou fazendo. O Senhor ainda me concede de eu fazer as minhas coisas. Mas tem gente que não consegue, né? Mas eu creio que Deus, Ele falou ao meu coração, falou ao coração de todos nós nesta manhã. E eu continuo pedindo oração pela vida do meu esposo. A minha fé está muito grão de mostarda. Mas eu sei que Deus é Deus da nossa vida. Se Deus cumpriu na vida do Levi, na vida da filha da irmã Érica, né, Ele vai cumprir na vida do João, não sei de qual maneira, mas vai cumprir. Deus, Ele vai fazer algo na nossa vida também. Deus venha trabalhar o coração. Obrigada por essa palavra, porque eu precisava. Muitas vezes nós necessitamos disso, né? Precisamos ouvir o Senhor falar conosco. E Deus preparou esta manhã para mim. Eu agradeço aí a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, minhas irmãs. Que Deus continue te abençoando, Silvânia. Confia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Jesus. Minhas irmãs,
Somos gratas a Deus por esse momento, até aqui o Senhor nos ajudou. Semana que vem tem mais, para a glória de Deus, não perca, vai ser uma bênção. Essa série será no mês de março e no mês de abril, amém? Temos muito o que aprender, irmã Geise já está escalada, vou escalar também a missionária Érica, e vai ser bênção, em nome de Jesus. Também está conosco aqui, ó, minha sogra, hoje ela conseguiu estar aqui com a gente. Eu quero convidar minha sogra para orar, agradecendo ao Senhor. Pode orar daí, ninguém vai te ver. Pode orar. Vamos orar, irmãs, agradecendo ao Senhor por esta manhã. Pode orar, minha sogra. Nosso Deus e nosso Pai, que estamos, Senhor, nesta hora, Jesus. pedindo a Ti, Senhor, perdão pelo nosso Aleluia. pecado, pedindo a Ti, Senhor, que nos cobre com Teu sangue, Glória a Deus. repreende, Senhor, todo o mal que nos assola, Meu guarda-me, Deus. Senhor, nossa família, livra, Glória a Senhor, Deus. da presença do mal, Senhor, nos guia os Teus caminhos, Senhor. Pai, não desampara Teus filhos, proteja, meu Senhor, corta os laços, meu Senhor, dá vitória a cada um, repreendendo as enfermidades que nos assolam. Senhor da glória, nos livra do inimigo, Senhor. Ah, Senhor, guarda os caminhos de Teus servos, Senhor, dando a vitória, amparando, protegendo a todos, meu Senhor. Toma Tuas servas nas Tuas mãos. Ampara, proteja, dá sabedoria a Tuas servas, vigilância, Senhor. Que toda possa, Senhor, viver na Tua paz. Glória a Deus. Meu Senhor, derrama no nosso meio, meu Senhor, a paz e a alegria no nosso lar, Senhor. Glória. Dá-nos a vitória, Aleluia. Pai, guarda essas crianças, os Aleluia. adolescentes, jovens, Senhor, da Meu Tua Deus. casa, o Senhor cobre todo com o Teu sangue. Pai, visita o lar Glória. de cada um nesta manhã. Pai, é que eu te peço, eu te rogo e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Nos cobre com o Teu sangue. Glória a Deus. Amém. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.